Oiê, esse é o 20º dia do MLM 2018 e no dia de hoje eu li o livro Utilitarismo, do autor Stuart Mill. Meu Deus, que livro interessante. Sabe aquele tipo de livro que faz assim, ó, bum, explode seus pensamentos e faz você rever e pensar num número infinito de coisas? Foi esse livro, em apenas 90 páginas. Eu te garanto que ele tem o poder de fazer isso. É um livro muito interessante. Ele faz parte daquela coleção Grandes Obras do Pensamento Universal da editora Scala. E, meu Deus, é um livro muito interessante. Vamos lá, falando do utilitarismo. O que seria o utilitarismo? Na própria apresentação do livro, o autor fala que o utilitarismo não deve ser confundido com uma teoria econômica, porque ele é uma doutrina ética. O que seria uma doutrina ética? Seria como uma espécie de filosofia, uma escola de pensamento, pelo menos foi isso que eu consegui entender. E o que é o utilitarismo em si? Antes de mais nada, preciso dizer que esse livro, assim, no primeiro momento, ele é um livro muito complexo, assim. A escrita dele é complexa, é densa, é bem profundo. Você começa a ler e você fala, caramba, será que eu vou entender alguma coisa que está escrito aqui? Mas aí você vai, continua lendo e você percebe que apesar de ser uma escrita, assim, muito densa, né, como eu falei, muito difícil até, eu diria, ela, ao mesmo tempo, é tão interessante as questões que o autor apresenta que a leitura flui, a leitura se torna rápida. Apesar do tema ser denso, a leitura se torna rápida porque a forma como ele escreve, a forma como ele explana suas ideias, seus pensamentos é interessantíssima e faz a gente perceber o quão inteligente era esse autor. Esse livro foi publicado em 1861. Então, olha o tanto de tempo, né? E dá pra ver que o autor, ele é brilhante. No livro, conta uma breve biografia dele, que mostra, né, que tanto o livro dele quanto a vida pessoal do autor são interessantes e passíveis de admiração. Eu adorei mesmo. Para explicar esse livro, já que é uma teoria, uma coisa assim mais complexa, em vez de só falar, eu vou ler alguns trechos que eu marquei aqui, que eu acho que dá para exemplificar melhor o que é o utilitarismo, né? O que ele define, o que ele propaga e etc. Vamos lá. Logo na apresentação do livro, ele começa falando que o utilitarismo é uma doutrina ética, segundo a qual a utilidade é a medida primordial do bem. Essa é a frase que define basicamente o utilitarismo. Mais embaixo, ele continua. O princípio da utilidade gera a felicidade individual e, como corolário, e em sua essência necessário, produz também a felicidade do grupo, da comunidade, de todos, visando em última análise o interesse comum. Essa palavra corolário, eu tive até que procurar no dicionário, que eu nunca tinha ouvido falar, e basicamente fala em decorrência, né? Então, resumindo essas duas frases, ele diz que o utilitarismo é útil o que é para o bem de todos, para a felicidade geral e para o bem-estar, que elimine a dor, o sofrimento, a miséria e que privilegie palavra complicada, o prazer, a própria felicidade. Ou seja, o utilitarismo é uma doutrina ética que visa o bem, não só o bem próprio, o bem egoísta, que muitas das vezes o autor se refere no livro, mas o bem de todo mundo. Quando todo mundo tá bem, tá tudo bem. É basicamente isso, assim, bem basicamente, bem porcamente resumindo, é isso. E é uma doutrina extremamente interessante. Eu nunca tinha ouvido falar do utilitarismo, confesso que nunca tinha ouvido falar, nunca estudei esse período, essa doutrina ética na escola, e nunca tinha nem ouvido falar de nada dela. Eu comprei esse livro porque eu gosto muito dos outros volumes dessa coleção, pelo menos de todos que eu li até agora. E nossa, é muito interessante. É claro que seria até uma questão meio utópica, né? Porque como que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade siga o bem e que todo mundo vise o bem não só de si mesmo, mas de todos à sua volta. Que o bem seja
a norma máxima regida pela sociedade. E é interessante que nesse livro o autor não fala simplesmente dessa meio que fantasia que ele pretende com essa doutrina ética, mas ele fala também das coisas problemáticas. Fala só o lado bom da coisa, ele vai a fundo mesmo. E ele se questiona em vários momentos, questiona o utilitarismo em si, questiona a sociedade, questiona todo mundo. É um livro que, apesar de se tratar de um assunto seríssimo, tem muito humor no livro. Eu vi muito humor, gargalhei em algumas partes, por incrível que pareça, porque o autor ele é muito sarcástico. E ele eu acredito que ele tenha entrado em conflito com muita gente ao escrever esse livro, porque ele cita nomes das pessoas e ele chama as pessoas de medíocres, de burras e por aí vai, e de coisa pior, porque os críticos da sua doutrina, né? Então, eu achei hilário essas partes em que ele faz as críticas assim ferrenhas para intelectuais da época. Muito engraçado mesmo, muito corajoso do autor também, né? Por exemplo, ele fala sobre essa passagem. Ele diz: contudo, a ralé comum, incluindo-se a ralé de escritores não apenas de jornais e periódicos, mas de livros de peso e pretensão, estão constantemente incorrendo neste erro leviano, tendo criticado a palavra utilitarismo, embora nada dela conheçam não ser seu som. Eles manifestam através dela rejeição ou desprezo do prazer em algumas de suas formas, da beleza, da elegância ou da diversão. Ou seja, ele está rindo e ofendendo as pessoas. E dá para perceber que ele não se restringe a apenas intelectuais. Ele fala de escritores, jornais, periódicos e de livros. Sobrou para todo mundo. Eu achei hilário. Para devo confessar que eu achei hilário. Enfim, e o autor, outro questionamento que ele faz, uma correlação que ele faz muito no livro, é que, além de falar que o utilitarismo só seria possível com uma sociedade que se dedicasse à educação, que eu concordo, né? É essencial que as pessoas se dediquem à educação. Ele também fala muito da religião, principalmente o cristianismo, a fé cristã. Ele cita muitas passagens, falas de Jesus Cristo para embasar a sua teoria, e eu achei assim bem interessante, assim, muito sagaz a forma como ele faz essas correlações. Nessa passagem, por exemplo: os homens perdem suas elevadas aspirações à medida que perdem seus gostos intelectuais, porque não têm tempo ou oportunidade para satisfazê-las, e se dedicam a prazeres inferiores, não porque deliberadamente os prefiram, mas porque ou são apenas os únicos aos quais eles têm acesso, ou os únicos dos quais são capazes de apreciar por algum tempo. Ou seja, nessa passagem e em algumas outras, ele literalmente fala que tem muita gente que sim, não tem acesso à educação, não tem acesso a prazeres intelectuais, mas que também tem muita gente que escolhe não ter acesso a eles, que deliberadamente se recusam a se instruir. E sobre a religião, uma outra parte que ele cita: fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem e amar ao próximo como a si mesmo constitui a perfeição ideal da moralidade utilitarista, que ele mesmo fala que é uma frase, um preceito, né, de Jesus Cristo. E eu adorei esse livro. Eu achei assim que é um livro que dá muito pano para manga, no sentido que causa muitas discussões saudáveis, claro, sobre muitos aspectos da sociedade e sobre as escolhas que as pessoas fazem no dia a dia que levam ou afastam elas do bem, não só do bem pessoal, mas do bem comum, né? Porque é cada vez mais raro você ver pessoas fazendo coisas para as outras sem receber nada de troca, sem uma postagem, sem um reconhecimento, nem que seja reconhecimento do público, nem que não tenha nenhum reconhecimento financeiro, mas assim, uma louvação geral. Nem sei se fez sentido isso que eu falei agora, mas eu achei muito, muito, muito interessante esse livro. Essa coleção como um todo é bem interessante, dá pra descobrir
coisas assim diferentes e que não são discutidas, né, pelo grande público, pela grande massa, mas que deveriam sim ser discutidas. É claro que eu acho que o utilitarismo tem seus grandes problemas na sociedade que a gente vive hoje. Ele não seria facilmente praticado, mas eu acredito também que tem muitas coisas que poderiam sim ser praticadas e que fariam muito bem à sociedade, né? Seriam incríveis. Enfim, uma última consideração que eu gostaria de fazer é sobre o livro objeto em si. É que essa ediçãozinha, assim, ela é muito acessível, ela é muito barata. Eu paguei R$ 2 por ela nas máquinas de livros do metrô. Mas, ao mesmo tempo, por isso também, né? Ela é uma edição muito frágil. Eu gosto muito de marcar meus livros. Esse, particularmente, eu grifei ele bastante. Então, acho que dá pra ver, né? Então, como a página é muito fininha, ela transferiu horrores. Mas eu mesmo não me importo com isso, mas fica aí o aviso, né? Apesar de eu super apoiar essas edições, porque eu acho que é uma forma acessível das pessoas terem conhecimento literalmente na palma da mão, gastando pouco por isso. E também de fazer com que as pessoas procurem mais títulos do autor, né? Eu fiquei particularmente interessada por ele. E essa edição, claro, serve muito como abre-alas para a obra do mesmo, né? E é isso. Foi esse livro que eu li no 20º dia do MLM 2018. Chegamos a 2/3 do MLM cumprido e vamos aos próximos dias, nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!